Olha, eu vou falar, esse país é... Desculpa, eu sei que assim, por ser político, eu deveria vender um pouco mais de esperança, né? Colocar, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos acreditar. Mas tem momentos assim de desânimo, né? É que nas suas redes você já deixa claro o que tá acontecendo lá dentro. Quando você chegou lá, qual foi a coisa mais esdrúxula que você olhou assim e você falou, cara, eu não tô acreditando que tô olhando isso ou eu vou ter que lutar por uma coisa dessa? Cara, eu acho que Tantos, né? vou falar duas coisas, né? Primeiro, um episódio que a gente teve recente, né? Uma discussão na comissão de trabalho sobre obrigatoriedade de você ter uma placa dizendo, todo estabelecimento é obrigado a ter uma placa dizendo aqui tem um Código de Defesa do Consumidor e ter o Código de Defesa do Consumidor atualizado. Aí a gente estava defendendo que o sujeito não tivesse aquela obrigatoriedade de ter o Código de Defesa do Consumidor, de ter uma placa dizendo que eu tenho o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o sujeito que tem um problema de consumo não vai falar, ô garçom, me vê o Código de Defesa do Consumidor aqui para eu reclamar do serviço. Ele vai, se ele tiver um ponto de ter que resolver com o advogado, ele vai falar com o advogado. Ele não vai chegar lá ele mesmo pegar o código e aplicar. Né? E ainda mais tem uma placa avisando todo estabelecimento tendo. Não é um negócio assim, não estamos tornando a legislação acessível à população, não estamos democratizando direito de consumo, a gente só está criando uma indústria de placa e uma indústria de código de defesa de consumidor, que um dinheiro que poderia estar bem investido em geração de emprego e de renda, mas está sendo usado para pagar burocracia. E mais, pagando fiscal para o fiscal ter um bom salário e ir atrás de estabelecimento que tá sem... Então, a comida tá tudo bem, a bebida tá tudo bem. A placa não tá lá. O cara não tá envenenando ninguém e tal. Não tá a placa lá, e aí é multa. E aí o que isso gera? O Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, né, da Escola de Chicago, falava muito sobre isso. Ele contava que a Inglaterra era conhecida como uma terra de corruptos, de servidores corruptos, de contrabandistas e de traficantes. Por quê? Porque o cidadão da Inglaterra... E aqui eu faço muito paralelo, que é muito comum eu escutar... Não, mas que aqui é Brasil, né? Se fosse Suíça, se fosse Suécia, se fosse Japão, a história era diferente. Assim, como se a gente tivesse uma inferioridade cultural ou genética ou do povo. E por que eu digo isso? Porque é exatamente isso que o Friedman falava sobre a Inglaterra, né? Então a galera falava, inglês, ladrão. Mas por quê? Porque o povo inglês tinha uma tradição de corrupção, de suborno, de propina? Não. Mas é porque a Inglaterra tinha a chamada Lei dos Cereais, que era proibido você importar cereal, aveia, né? Era proibido você importar qualquer tipo de trigo, qualquer tipo de cereal, né? E isso fazia, como ela não era autossuficiente na sua produção, isso fazia com que o sujeito contrabandeasse, né? Tem demanda, mas está proibido você atender aquela demanda, você está gerando um incentivo econômico para o crime organizado. E aí o sujeito, para passar na fronteira, pagava um ali pro servidor, o servidor deixava, porque o cara tá fazendo o quê? Ele tá matando alguém? Ele tá roubando alguém? Não, ele vai passar aqui com produto só. Eu recebo um meu aqui e deixo passar. E é extremamente burocrático também se abrir um negócio. Né? Pra você abrir um estabelecimento comercial, você precisava passar por várias fases e tal. Aí o cara falava, quer saber? Toma essa propina aqui e vai. E é isso que a gente vê no Brasil. A ocasião se faz o mau cidadão. E por que... Exatamente, estrutura do Estado. Por que você tem tanta burocracia inútil? E isso só financia a corrupção, né? Isso só financia a máfia. Porque aí o fiscal, que não tá lá pensando no bem público, ele vai lá e vai arranjar uma multa pelo Código de Defesa só pra falar, se você me pagar aqui, eu não te multo. Sabe quem falou disso? Que tava sentado aí? O Holiday. O Holiday falou de uma lei que tinha que lavar a fruta com movimentos. Aqui a lei que regulamentava a lavagem de laranja. Era uma... Cara... Olha, século XXI, olha o que os caras estão pautando. E é o que eu discuti lá, essa semana passada, retrasada, eu tive uma discussão dessa e a gente não conseguiu aprovar porque a maioria dos deputados entendia que não, que era fundamental pro direito do cidadão ter o Código de Defesa do Consumidor lá e ter a placa da Defesa do Código do Consumidor. Falando, meu amigo, é sério? Porra...